Governador do Tocantins é afastado do cargo por suspeita de desviar recursos durante a pandemia da Covid-19. E você vai ver ainda. Em segundo dia de julgamento, advogados de Jair Bolsonaro e outros 3 réus apresentam argumentos de defesa. E ainda, Receita Federal conclui pagamento das restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora é 11h30 pelo horário de Brasília. Uma ótima quarta-feira para você que nos acompanha e que decidiu ficar bem informado aqui no Redação Hit. Vamos agora aos destaques deste dia 3 de setembro de 2025. O histórico julgamento de Jair Bolsonaro começou com um dia de debates jurídicos no Supremo Tribunal Federal. O processo contra o ex-presidente, militares da reserva e aliados deu seus primeiros passos em Brasília, com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, que prometeu ignorar as pressões externas. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e 4 defesas foram ouvidas. Encerrado o primeiro dia do histórico julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado. Em prisão domiciliar desde o último mês, o militar da reserva não esteve nesta terça-feira no Supremo Tribunal Federal para acompanhar a sessão. Ao longo do dia, a primeira turma da STF ouviu o relatório elaborado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, com um resumo de todas as etapas percorridas no processo. Só tem a lamentar que na história republicana brasileira se tenha novamente tentado um golpe de Estado, atentando-se contra as instituições e a própria democracia, pretendendo-se a instalação de um estado de exceção e uma verdadeira ditadura. Existindo provas acima de qualquer dúvida razoável, as ações penais serão julgadas procedentes e os réus condenados. Havendo prova da inocência ou mesmo qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade dos réus, os réus serão absolvidos. Assim se faz a justiça. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal: julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas. Na sequência, foi a vez do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que defendeu a condenação de Bolsonaro e dos demais acusados. Após intervalo para almoço, os ministros começaram a ouvir as sustentações dos advogados dos 8 réus. Destes, apenas as defesas de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, do almirante Almir Ganier e do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, foram ouvidas. Os réus respondem no Supremo pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. A única exceção é Ramagem, atualmente deputado federal, beneficiado com a suspensão de parte das acusações, respondendo somente a 3 dos 5 crimes. Nesta quarta-feira, advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 3 réus apresentam seus argumentos em defesa. A sessão da primeira turma foi retomada pela manhã e deve ir até o começo da tarde. No roteiro deste segundo dia de julgamento é o momento de ouvir os argumentos das defesas de 4 réus: Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Cada um tem cerca de 1 hora para apresentar seus posicionamentos, com o cronograma da sessão concentrado durante a manhã, se todos os advogados usarem o período total a que têm direito. A apresentação dos votos dos ministros devem ficar para a próxima terça-feira. Na próxima semana, o julgamento deve prosseguir com a análise de questões preliminares, temas de caráter processual que precisam ser decididos antes da definição sobre absolvição ou condenação. A deliberação, neste ponto, começa com o voto do relator, Alexandre de Moraes, e segue na ordem de antiguidade dos magistrados. Votam os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e o presidente Cristiano Zanin. Vencida esta etapa, o julgamento prossegue para a apresentação dos votos dos ministros quanto à conduta de cada acusado. A ordem de votação é a mesma, a decisão é por maioria. Em caso de absolvição, o processo é arquivado.
Se houver condenação, será fixada uma pena para cada um, a depender de sua participação nas ações ilícitas. A Justiça afastou do cargo o governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa, por 6 meses. Ele é alvo de uma operação que apura desvios de recursos durante a pandemia da Covid-19 no estado. Segundo a Polícia Federal, Barbosa é suspeito de chefiar a organização criminosa que movimentou mais de 70 milhões de reais. O afastamento tem validade imediata, mas perde a validade caso a decisão de Campbell seja derrotada na votação da Corte. O governador afirmou que respeita, mas vê o afastamento como medida precipitada e que determinou auditorias nos contratos assinados durante a pandemia. A retirada de Vanderlei Barbosa do cargo é resultado da investigação da Polícia Federal, que apura desvios de recursos durante a pandemia de Covid-19 no estado. O prejuízo estimado seria superior a 73 milhões de reais. Segundo a PF, Barbosa é suspeito de chefiar a organização criminosa. A polícia apura fraudes em contratos de fornecimento de cestas básicas e frangos congelados financiados por emendas parlamentares em 2020 e 2021. Nesse período, os investigados teriam se aproveitado do estado de emergência em saúde pública e assistência social para fraudar contratos de fornecimento de cestas básicas. Os contratos do governo do Tocantins investigados envolvem a compra de mais de 1,5 milhão de cestas básicas durante a pandemia. A Polícia Federal realiza a segunda fase da Operação FEMES 19 com mais de 200 policiais, que cumprem 51 mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares em Palmas, Araguaína, no Tocantins, no Distrito Federal, Paraíba, Maranhão. O objetivo da operação realizada é reunir novos elementos sobre o uso de emendas parlamentares e o recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos e políticos. E no destaque internacional, Kim Jong-un desembarcou em Pequim para participar de um desfile militar que marca os 80 anos do fim da Segunda Guerra. O líder norte-coreano vai dividir o palanque com Xi Jinping e Vladimir Putin, em um gesto de alinhamento estratégico entre os 3 países. O líder norte-coreano Kim Jong-un chegou nesta terça-feira a Pequim, onde Xi Jinping e Vladimir Putin, seus principais aliados, celebraram a relação estratégica. Kim, o presidente chinês Xi Jinping e o russo Vladimir Putin vão se juntar nesta quarta-feira a mais de 20 líderes mundiais em um desfile que marca os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. A China pretende exibir seu poderio militar com tropas marchando em formação sobre voos aéreos e armamentos de última geração na Praça da Paz Celestial. O país promove o desfile como um gesto de unidade internacional e a presença do líder norte-coreano será a primeira vez em que ele aparece junto de Xi e Putin no mesmo evento. Essa é apenas a segunda viagem de Kim ao exterior em 6 anos e, segundo o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul, ele teria sido acompanhado pela filha Kim Ju-ae. Kim permaneceu na Coreia do Norte durante toda a pandemia, mas se encontrou com Putin no extremo leste da Rússia em 2023. A aparição pública do líder norte-coreano, ao lado de tantos líderes estrangeiros, durante o desfile e até mesmo na recepção posterior, será inédita. Kim viveu um breve período de diplomacia internacional de alto nível a partir de 2018, quando se reuniu diversas vezes com o presidente americano Donald Trump e com o então colega sul-coreano Moon Jae-in. No entanto, afastou-se da cena internacional após o fracasso da cúpula com Trump em Hanoi, no Vietnã, em 2019. E ataques russos contra a Ucrânia deixaram milhares de pessoas sem energia elétrica. As autoridades locais informaram que mais de 500 mísseis e drones foram disparados. O exército russo disparou mais de 500 drones e mísseis contra a Ucrânia em um novo ataque em larga escala na madrugada desta quarta-feira, que causou cortes significativos de energia elétrica. Correspondentes da AFP em Kiev ouviram explosões e o som dos sistemas de defesa antiaérea tentando conter os drones. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, com este novo ataque, o presidente russo Vladimir Putin demonstra sua impunidade, algo que, sem dúvida alguma, exige uma resposta do mundo. Um funcionário do governo da região norte de Chernihiv, Vyacheslav Shaus, disse que quase 30 mil pessoas ficaram sem acesso à energia elétrica porque os drones atingiram infraestruturas civis. A Força Aérea Ucraniana informou que Moscou disparou 502 drones e 24 mísseis.
Autoridades do oeste do país disseram que os ataques deixaram feridos e tanto residências como infraestruturas civis foram atingidas. As autoridades da região de Kirovogrado afirmaram que 4 funcionários do serviço ferroviário ficaram feridos no ataque. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, chegou ao México ontem durante o anúncio de que forças americanas mataram 11 pessoas em uma embarcação que transportava supostamente drogas da Venezuela. A visita coincide com o anúncio de Washington de que forças americanas mataram supostos 11 traficantes em um ataque no Caribe, explodindo um navio que transportaria drogas da Venezuela. Rubio confirmou a ação militar em Miami antes de viajar para a capital mexicana e prometeu que os Estados Unidos usarão todo o seu poder para enfrentar e erradicar esses cartéis de drogas, independentemente de onde operem. O secretário de Estado emitiu o alerta na véspera da assinatura de um protocolo de segurança com o governo mexicano, que rejeita a oferta do presidente americano Donald Trump de enviar tropas para exterminar os cartéis, que ele classificou como grupos terroristas em fevereiro. Rubio vai se encontrar com a presidente mexicana Claudia Sheinbaum nesta quarta-feira. Trump afirmou na semana passada que se ofereceu para enviar militares, mas que Sheinbaum não quer que ele faça isso e está muito assustada. A líder mexicana disse que vai traçar um limite claro para qualquer potencial intervenção militar dos Estados Unidos, após Trump assinar uma ordem autorizando o uso de militares contra organizações de narcotráfico. Sheinbaum rejeitou qualquer interferência ou violação do território mexicano. Após a visita ao México, Rubio vai continuar a viagem seguindo para o Equador, onde governa o aliado de Trump, Daniel Noboa. O Departamento de Estado disse que o secretário vai exigir ações rápidas e decisivas em ambos os países para desmantelar os cartéis, interromper o tráfico de fentanil, acabar com a imigração ilegal e combater a influência maligna da China. E veja a seguir, Receita Federal conclui pagamento das restituições do imposto de renda. E antes do intervalo, vamos ver o tempo na cidade de Goiânia, Goiás. 25 graus neste momento, nós voltamos já já. O Redação Hit está de volta agora no horário de Brasília. Faltam 15 minutos para o meio-dia. E olha, a gente volta a falar sobre operações que ocorrem em todo o país, porque além daquela operação no Tocantins, a Polícia Federal realiza nesta manhã outras 4 operações por todo o Brasil hoje contra organizações criminosas e o combate ao desvio de recursos públicos. Os agentes saíram às ruas para cumprir mandados judiciais em 8 estados. Policiais federais investigam o desvio de recursos públicos em operações realizadas em 8 estados: Amapá, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Estão em andamento a Operação Zargum, no Rio de Janeiro, para desarticular braço político e financeiro de organização criminosa. São alvos um delegado da PF, policiais militares, ex-secretários de Estado e o deputado estadual, Tiago Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, que foi preso por suspeita de ligação com o Comando Vermelho. A operação revelou que o parlamentar usava seu cargo para facilitar o tráfico de drogas e armas. Há 18 mandados de prisão, 22 de busca e apreensão e sequestro de 40 milhões em bens, além de afastamento de agentes públicos de seus cargos. Operação Cassandra, em Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso, atua contra o tráfico internacional de pessoas em parceria com a Europol e a Polícia da Irlanda. Ao todo, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão, sendo 4 no Brasil e 1 na Irlanda. A Operação Paroxismo, no Amapá, busca combater fraude em licitação pública para obras no Hospital Geral Municipal de Macapá.
O esquema envolve um contrato de quase 70 milhões de reais. Entre os alvos está o prefeito Antônio Paulo de Oliveira Furlan, o doutor Furlan, Operação Sintonia Fina, em Pernambuco, contra um grupo envolvido no tráfico de drogas, de armas, homicídios e lavagem de dinheiro. São cumpridos 21 prisões preventivas e 31 mandados de busca e apreensão, além de bloqueio de valores e sequestro de bens. O acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul foi apresentado formalmente pela Comissão Europeia hoje, quarta-feira. A proposta deve ser analisada pelo Parlamento e pelos Estados-membros da União Europeia para aprovação. E olha, mudando de assunto, a Justiça do Ceará confirmou que o zagueiro Davi Luiz foi denunciado por uma mulher. O ex-jogador da seleção brasileira teria ameaçado uma assistente social após manter um relacionamento amoroso com ela. O zagueiro Davi Luiz, atualmente no Paphos do Chipre, foi denunciado por uma mulher por supostamente tê-la ameaçado após manter um relacionamento amoroso. O caso está sob sigilo, mas a Justiça do Ceará confirmou que a suposta vítima denunciou o Davi, com quem teria saído quando ele jogava pelo Fortaleza no início do ano. De acordo com a queixa, a assistente social Francisca Caroline Barbosa alega que o zagueiro de 38 anos escreveu uma mensagem com ameaças à sua família. No texto, ele teria dito: "Você sabe que tenho dinheiro e poder, então não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir." Em um vídeo divulgado numa rede social, Davi Luiz afirmou que nunca ameaçou ninguém e que nunca esteve com Caroline, mas admitiu que errou ao trocar mensagens com ela. O ex-jogador da seleção brasileira frisou que sua defesa está tomando medidas legais e que espera que a justiça seja feita o mais rápido possível. A Receita Federal informou que antecipou a conclusão do pagamento das restituições do Imposto de Renda Pessoa Física deste ano. Com isso, os contribuintes que não receberam os valores caíram na malha fina. Inicialmente, os pagamentos estavam previstos para 5 lotes, sendo o último deles em setembro. Mas a Receita Federal informou que se antecipou e já concluiu os depósitos neste mês de agosto com o pagamento do 4º lote. Desta forma, contribuintes que entregaram a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda da Pessoa Física no prazo e sem inconsistências já receberam os valores, mesmo com previsão inicial de 5 lotes. De acordo com o Fisco, a eficiência no processamento das declarações permitiu que todos os contribuintes elegíveis recebessem seus valores até o lote de agosto. Segundo o órgão, até o momento foram pagos quase 37 bilhões de reais em restituições neste ano. Foram apuradas mais de 22 milhões de declarações de ajuste anual. Para confirmar se foi incluído ou não no último lote do imposto de renda, pago em agosto, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet e fazer a consulta. Já os contribuintes que indicaram ter direito à restituição e ainda não receberam os valores caíram na malha fina do fisco, ou seja, tiveram a declaração retida para verificações e correções. Nesse caso, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal para uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato do processamento. E se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas. A maior feira agropecuária da América Latina já está em andamento. A Expo Inter 2025 abriu os portões em Esteio, no Rio Grande do Sul, reunindo inovação, tradição e o encontro entre campo e cidade. A expectativa é de mais uma edição de recordes de público e negócios. A movimentação intensa nos corredores da Expo Inter 2025 mostra a força do agronegócio brasileiro. São 141 hectares, onde são realizados mais de 800 eventos, entre exposições de animais, agricultura familiar e maquinários, no Parque Assis Brasil, em Esteio, em uma edição que promete superar marcas de público e negócios. Entre as principais atrações estão os animais de raça, que neste ano alcançaram o maior número de inscritos da história da feira.
O Jocelyn participa pelo 4º ano consecutivo e conta que estar presente no evento dá um impulso nos negócios. Uma vitrine internacional do agronegócio, então a gente tem que aproveitar as oportunidades e vir mostrar o que a gente tem de melhor. Esse ano a gente não consegue mais atender a demanda de tanta procura que tem pelos animais, né? Por aqui, o público do campo encontra não apenas oportunidades de negócio, mas também conhecimento para aplicar de volta na propriedade. A gente observa a evolução da tecnologia, da genética e também do maquinário, que, sem sombra de dúvida, é um avanço para a nossa pecuária. A gente, quando faz essa visita, aprende muita coisa e aí a gente aplica quando chega na propriedade. Cavalos, bois e ovinos chamam a atenção pela qualidade genética e pelas competições. O Wagner trouxe uma ovelha crioula para disputar. O animal é a raça crioula, é uma raça original aqui do Rio Grande do Sul, trazida pelos jesuítas. Qual a tua expectativa para essa competição? É ser campeão, ver se conseguimos levar a faixa para casa. Outro destaque da feira são as máquinas agrícolas. Lançamentos tecnológicos que prometem mais eficiência no campo, com equipamentos cada vez mais modernos e sustentáveis, como esse drone. O Shag P150 que vocês estão vendo na demonstração é um equipamento de 70 litros, né? Com capacidade de pulverizar até 35 hectares por hora. Hoje o produtor no campo ele busca entradas em tempo certo na lavoura, um baixo custo, né, de operação para ter maior retorno, né, no final da safra, né? E não são apenas os grandes negócios que movimentam a feira. Aqui no pavilhão da agricultura familiar, o público encontra alimentos artesanais e produtos típicos de diversas regiões do estado, que vêm diretamente do produtor para o consumidor. E a gente trouxe os doces de Pelotas, a passa de pêssego, que é um doce diferenciado, né? Que ele é produzido apenas em Pelotas, inclusive é reconhecido pelo IFAM como patrimônio imaterial. É única, né? Era um sonho nosso de participar da Expo Inter e é um público muito maior do que a gente imaginava, uma expectativa bem boa para as vendas também. São mais de 1.000 famílias expondo no espaço, que se tornou parada obrigatória para quem visita a Expo Inter. E eu sempre espero para voltar, né? Pegar um queijinho, pegar um salame. Sempre passo por aqui, venho todos os anos, é bem agradável essa parte. A gente sempre faz as comprinhas e leva para casa para comer. Nesta edição, a feira conta com 2.500 expositores de 196 municípios gaúchos. E lembrando que a Expo Inter segue até o dia 7 de setembro, uma feira que reúne campo e cidade, inovação e tradição em um só lugar. Que bacana, a feira acontece até domingo, então você que é da região sul, vale a pena conferir. E a gente encerra a edição desta quarta-feira com imagens do céu da capital paulista, 25 graus, olha, céu de brigadeiro, azulzinho, sem nenhuma nuvem, maravilhoso. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você, a gente se encontra novamente amanhã às 11h30 em ponto. Até!